Olá, tem professor aí? Hoje eu vim dar algumas dicas para o primeiro dia de aula. Hoje é o meu primeiro dia de aula também e eu também vou te mostrar como é que ficaram os meus materiais, como é que eu estou levando para a escola. Meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora, psicopedagoga, dou aula há mais de 13 anos no estado de Minas Gerais e antes de contar para vocês essas dicas e antes de te mostrar o meu material, eu quero te convidar para clicar aqui no curso de BNCC, para estudar junto comigo a Base Nacional Comum Curricular, entender o que é que as crianças têm que estudar, quais as habilidades que ela tem que desenvolver, como é que nós vamos fazer isso, como é que nós vamos planejar, porque está diferente sim, não mudou só de nome, como algumas pessoas têm dito, e como professores, a gente tem que estar preparado para essas mudanças, né? Então, lá no curso a gente tem passo a passo plano de aula, tem tudo que você precisa saber sobre a BNCC e tem um grupo exclusivo de WhatsApp onde a gente troca ideias, onde eu tiro dúvidas de vocês. Bom, vamos lá. A minha primeira dica para esse primeiro dia de aula é: planeje bem, vá com tudo organizado. Então, materiais. Se eu estou levando um cartaz para colar, eu preciso me lembrar que cartaz não cola sem fita ou sem um cordão para pendurar, algum prendedor. Então, eu tenho que pensar nas possibilidades de como colocar, né? E levar assim. Se eu quero dar uma lembrancinha, se eu tenho lembrancinha para todos os alunos, né? Fazer uma a mais, se for o caso. Então, organize-se na questão do material, do plano de aula, né? Você provavelmente ainda não esteve na escola, então é provável que você ainda não tenha cópias de xerox. Se você vai dar um dever, se você vai fazer uma atividade assim, então já leve as cópias prontas, né? Com uma margenzinha de erro, por exemplo, se você sabe que tem 25 alunos, leve um pouco a mais, porque pode ser que entre aluno novo, que tenha matrícula nova, né? Que você ainda não está sabendo. Então, se organize nos materiais. Outra coisa muito importante, tente chegar uns minutos mais cedo. Tente chegar na escola antes dos alunos e dos pais. Os alunos estão ansiosos, os pais estão mais ansiosos ainda e eles não conseguem entender que você também está. Então, chegue uns minutinhos antes, organize as suas coisas. Você não levou o material? Você não levou as folhinhas que você vai dar para os seus alunos, as lembrancinhas? Você levou seu caderno, as suas coisas? Chegue mais cedo e coloque tudo no lugar primeiro. Tome a sua água. Tente relaxar para recebê-los da melhor forma possível, para não chegar correndo com a cabeça, né, a mil, e aí vem uma mãe, porque às vezes as mães vêm e falam coisas desagradáveis, sem querer serem desagradáveis, e a gente já tá assim ali, né, agitada, porque tá chegando naquele momento e teve que passar por um monte de gente, e aí a gente às vezes acaba sendo ríspida sem querer com as mães, e isso vai gerar problema pro resto do ano. Então tente chegar uns minutinhos mais cedos, para tudo que você levou já organizado, você conseguir organizar lá também, colocar de uma forma que vai ficar lógico para você e você não vai se perder durante a aula. A gente dá uma enferrujadinha nas férias, né? A gente tem o hábito, a gente já tem experiência, ou talvez não tenha. Se não tiver, mais um motivo para ir com tudo organizado, para chegar uns minutinhos mais cedo, para você se preparar, não é mesmo? E aí você vai chegar na sala, vai chegar na escola e vai se preparar para aquele momento de receber os alunos, onde é que você vai colocar material, para onde você vai, né, falar para o aluno ir, como é que você vai tratar as mães ali, você se prepara conseguindo, se você consegue chegar um pouquinho mais cedo. Nesse primeiro dia você tem que se apresentar, eu já falei muito disso aqui no canal, né, da rotina, então você tem que se apresentar, é legal fazer uma dinâmica para que os alunos se apresentem também, contar uma história que leve o aluno a pensar na aprendizagem, no ano que vamos ter, né? Mostrar para os alunos cartazes que você fez, o que eles significam, por que eles estão ali, falar sobre o que pode e o que não pode, né? O que são regras de convivência, principalmente se você está pegando alunos pequenininhos como os meus, né? Eu contei aqui para vocês que eu tinha pegado um 5º ano, mas eu precisei trocar, agora eu estou com o 1º ano de novo. Então, mais uma vez eu vou alfabetizar, mais uma vez eu estou com o 1º ano. Então, é importante mostrar a escola para eles, porque 1º ano, às vezes pede para ir ao banheiro, não acho banheiro, faz na
roupa, né? E aí você tem aquele transtorno todo, com roupa, com a mãe depois, com constrangimento da criança. Então, mostre a escola, faça atividades, mas atividades não para ensinar, né? As atividades de sondagem. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho o que é que eu planejei, tá bom? E tente seguir os horários que você dividiu, ou os horários que a escola determinou. Aqui em Minas Gerais a gente já recebeu tudo pronto de planejamento e tal, mas a gente não começa desenvolvendo habilidade no primeiro dia. Então, organize seu material, chegue mais cedo, faça atividades com seus alunos e, muito importante, prepare-se para o final da aula. A gente planeja para cada horário, né? Então, assim, olha, de 50 em 50 minutos eu mudei a matéria, né? Então, a gente se planeja para isso. A gente leva alguma atividadezinha, essa é uma dica importante. Leva alguma atividadezinha extra, porque se sobrar tempo, você não quer criança à toa na sua sala. Criança à toa dá confusão. Então, você não quer criança à toa. Se sobrar tempo, você vai ter o que dar. Mas a gente tem que também pensar que uns minutinhos antes da sua aula acabar, você quer estar com tudo guardado, com as crianças sentadas, num lugar que vai ficar fácil de você chamá-las, entregá-las para os pais, ou de sair. Então, você não quer que o sinal toque, as crianças fiquem apavoradas, os pais fiquem apavorados e pareça que você está atrasada. Então, organize uns minutinhos antes do final também. Agora eu vou mostrar para vocês como é que eu arrumei as minhas coisas. Eu já mostrei meu caderno, mostrei minha bolsinha, mas eu troquei de bolsinha. Eu vou explicar para vocês por quê. Esse ano, como eu ando muito a pé e eu carrego muita coisa, porque eu tô sempre inventando uma moda, eu tenho muita dor aqui no ombro. Então esse ano eu comprei mochila escolar, igual a das crianças mesmo. Aqui, olha, minha mochila é do Snoopy, porque a maturidade é pouca, né? Então eu comprei uma mochila com espaço para tudo que eu preciso. Algumas coisas eu já tinha mostrado para vocês. A minha bolsinha, eu mostrei uma bolsinha grandona de rosa que eu já tinha usado antes. Mas como eu comprei a mochila e eu tô querendo evitar a dor aqui, eu reduzi um pouco a bolsinha. Mas vou mostrar pra vocês, tá? Eu comprei uma bolsinha menor, mas que ainda cabe aqui, olha só. Ainda cabe aqui um vidrinho de cola, uns canetões coloridos. A escola me deu canetão, tá, gente? De quadro branco. Graças a Deus a minha escola tem quadro branco. Eu já tava preocupada porque eu sou muito alérgica, mas a escola tem. Então eu comprei aqui uns canetões coloridos, porque a escola me deu o preto e o azul, que já foi bom, né? Mas eu gosto de ter colorido também. Os meus carimbinhos, que eu já tinha mostrado pra vocês, né, que eu gosto de dar um vestinho, a cola, tesouro, então isso eu carrego aqui nessa parte, né, e caneta para dar visto. Vamos ver aqui a outra parte. Aqui, olha, reduzir as canetas, não precisa de tanta caneta para dar visto. Então aqui, ó, umas esferográficas coloridinhas, essa pretinha que eu gosto de escrever no caderno às vezes, vermelhinha, lápis. Aqui tem caneta de gel também, que eu não aguento, né? Eu gosto muito, muito, muito de colocar selinho e figurinha no caderno dos meninos. E eu achei aqui na minha gaveta esses marcadorzinhos assim, ó, tipo post-it. Hoje eu vou colocar uma fichinha na agenda, eu vou mostrar pra vocês. Vou colocar uma fichinha na agenda, então eu vou marcar a beiradinha da folha da agenda com o post-it. Isso é o seguinte. Primeiro ano, para desenvolver a autonomia da criança, a gente já começa a incentivá-los a colarem sozinhos e tudo. Mas é importante a gente olhar. Tem criança que só joga ali dentro da agenda, não cola nada e depois as mães reclamam que não receberam o bilhete. Então, é uma forma de dar um visto, apesar que eu não vou dar visto nisso, mas é uma forma de dar um visto. Eu peço para a criança colar, tem que ensinar, né? No primeiro ano tem que ensinar que é pouquinho a cola, que tem que ser reto, não sei o quê. Depois eu vou lá e falo, olha, agora eu vou olhar quem colou e vou colar um passarinho aí. Então isso aqui tem bastante folhinhas aqui, eu acho que vai ser legal. Eu vou deixar aqui na minha bolsinha para poder dar para os alunos. Fora isso, é material comum, né, gente?
um marcador, umas borracha, essas coisas. Eu não tô levando apontador porque eu comprei foi lapiseira. As lembrancinhas estão aqui. Olha aqui os barquinhos, as mensagens, os lápis, porque eu vou montar em cima das mesas, por isso que eu tô indo um pouquinho mais cedo. Tem mais um cartaz para pendurar também, que é o da loja do Mestre André. Se você não viu, dá uma procurada para você ver que legal. Como eu tenho cartaz para colar, fita dupla face e fita assim. Essa aqui, ó, apagador que eu ganhei da escola, com os canetões que eu ganhei da escola. Meu caderno. Este ano, gente, eu falei com vocês que eu vou usar o planner e o caderno juntos. Então, lá no planner a gente tem aquela folha onde coloca, lá no planner, né, do curso de BNCC, tem aquela folha onde a gente coloca a habilidade e tal. Eu vou colar no meu caderno toda vez que eu for fazer, né, que eu for desenvolver uma habilidade que é o quê? O ano inteiro. Mas como a primeira aula é uma aula de acolhimento e de sondagem, eu coloquei aqui, olha, vou ficar mostrando meu caderno pra vocês sempre não, viu? Porque tem gente que adora ver o caderno. Mas olha aqui, eu coloquei aqui então o objetivo, né? Porque o primeiro dia é um dia mais simples, então eu coloquei aqui o objetivo, acolhimento dos alunos e sondagem. Porque eu não vou desenvolver uma habilidade hoje, eu não começo assim, né? Aqui é uma folhinha da agenda. Essa folhinha da agenda, ela é para criança, para os pais preencherem os dados pessoais da criança. Eu peço 3 telefones, tá? Eu peço responsáveis, eu ponho espaço para 2, que pode ser papai e mamãe, pode ser mamãe e vovó, papai e vovó, né? E, enfim, quem cuida dessa criança? Quem são os responsáveis? Eu coloco o nome e um telefone. E coloco mais um, no horário de aula. Se eu precisar ligar, vai ser para quem? Né, numa emergência, numa coisa assim, porque às vezes o papai e a mamãe estão trabalhando, então deixa um terceiro telefone, porque, gente, criança passa mal, criança se acidenta, pode acontecer um monte de coisas, né? Graças a Deus, acidente nunca aconteceu comigo não, mas tem criança que passa mal, né? Tá doente, dá uma febre, você tem que ligar para os responsáveis para levar para casa, para levar para o hospital, essas coisas. Então, aqui também eu peço nessa fichinha para colocar se tem alergia ou restrição alimentar, porque vamos supor que eu vou fazer uma receita, né? Eu vou fazer um mousse de maracujá, já aconteceu isso comigo, fui fazer mousse de maracujá. Eu tinha um aluno que tinha restrição à lactose, não podia tomar lactose. O que eu fiz? Fiz para ele com o leite condensado sem lactose, mas a gente tem que saber, né? Senão eu falo assim, já sei, eu faço um com lactose, um sem lactose. Aí eu chego na sala, tem um aluno que tem diabetes, ou seja, ele não podia com açúcar e não com a lactose. Não dá pra gente prever sem conhecer bem os alunos. Lá na minha escola, já entregaram pra gente, prontinho, bonitinho, o horário de aulas. Então, na segunda-feira, que é hoje, eu tenho História, Matemática, Português e Geografia. História, Matemática, Português e Geografia no primeiro dia. Eu optei por acatar seguir o horário desde o primeiro dia. Por quê? Porque eu tenho que lançar isso no meu diário, não tem? Mesmo sendo um dia de acolhida, um primeiro dia, eu preciso lançar no meu diário. Então, o que eu fiz? Olha, história. Nós vamos trabalhar a identidade da criança, a gente vai se apresentar. Então, isso é relacionado à história e é o nosso momento de apresentação. Lá no primeiro aninho a gente vai trabalhar o nome, o documento, o sobrenome, isso tudo em história. Então, a nossa apresentação vai ser no momento da aula de história. Matemática. Vai dar matemática no primeiro dia? Eu vou dar o calendário do mês de fevereiro, porque como eu digo para vocês, a criança precisa entender que vai ter brincadeira, que vai ter tudo, mas que vai ter atividade, que ali é coisa séria. Já no primeiro dia eu gosto de dar atividade, então nós vamos pegar um calendário, nós vamos colorir o dia de hoje para ver que dia que começou, né, a nossa aula. Nós vamos fazer uma pequena atividade de calendário. O mais importante nesse momento é eu perceber se eles conseguem cortar, se eles conseguem colar, se eles conseguem seguir instruções. E aí a gente vai começar com a sondagem. Hoje é dia 10. Será que eles sabem qual que é o numeral 10? E aí a gente já começa uma sondagem. Daqui a pouco, né, quando a gente tiver mais aulas, eu vou fazer a correspondência de número, quantidade e tal. Mas por enquanto, isso aqui me basta. Vou fazer a chamadinha, só que eu não fiz o quadro ainda. Eu vou fazer no próprio quadro branco.
Então, é um chamadinho matemático, calendário. Na aula de português, nós vamos colar o bilhete, colar um dever de casa e ouvir uma história. Então, nós vamos colar o bilhetinho na agenda, não é nem bilhetinho, aquela fichinha que eu mostrei, colar o dever de casa e ouvir uma história. A história que eu vou contar é a história que eu sugeri aqui para vocês, A Grande Fábrica de Palavras. Eu sou apaixonada por essa história. E essa história, gente, quando fala aqui, né, que as palavras custavam caro e que as crianças só tinham as palavrinhas que elas catavam no lixo, né, cocôzinho de cabrito, não tinha palavra bonita e tal. Isso coincide tanto com a criança que ainda não está alfabetizada e quer escrever e ela conhece poucas coisas. Então, assim, essa história é muito linda, é de uma sensibilidade, assim, eu gosto muito dela. Então, vou contar essa história. E depois, o dever tem a ver com ela, porque sempre nosso dever tem que ter a ver com alguma coisa, né, que a gente deu. Então, o para casa, vou tirar aqui a folha do caderno para vocês verem. O para casa é um para casa que eu já sugeri antigamente aqui no canal, já sugeri em outros vídeos, que é o para casa do bocão. Eu faço uma dobradura e aqui tá escrito assim, olha, algumas palavras são bonitas e agradáveis para dizer e para ouvir também. Escolher as palavras é uma forma importante de respeito e atenção com as pessoas. Vamos ensinar o nosso amigo aqui embaixo? Com a ajuda de um adulto, recorte de jornais e revistas palavras agradáveis e cole na boca do menino. Então, a palavra que a criança achar agradável, ela vai colar aqui dentro do bocão do menino. Tá certo? Por que eu estou fazendo isso? Eles gostam de uma coisinha diferente, desperta a atenção. Nós vamos levar a pensar no bullying, né? Não vou falar de bullying, vou falar de palavras agradáveis, de como a gente gosta de ser tratado e como que a gente deve tratar. Então, olha, tem vídeo aqui ensinando a fazer o bocão, né? É bem simples, é bem fácil. Aqui vocês estão vendo que ele tá com a cabeça bem redonda, porque eu usei isso aqui para riscar, ó. Então, não tem segredo, não tem mistério, é do seu jeitinho aí mesmo, tá bom? Se você quiser fazer. E depois, por último, eles têm aula de geografia. Na geografia, nós reconhecemos o espaço. E nesse momento, nós vamos reconhecer o espaço da escola. Eu gosto de sair com os meninos do primeiro ano e mostrar, eles estão vindo de uma educação infantil, de outra escola, então eu gosto de mostrar a escola para eles. Né? Eu gosto que eles vejam onde é que é banheiro de menina, onde é que é banheiro de menino, onde é que a gente encontra a supervisora, onde é que a gente encontra a diretora, onde é que a gente encontra a secretária, onde é que a gente pede um gelo quando a gente cai e faz um galo, né? Na cantina, onde é que a gente merenda, para onde que a gente vai quando termina, para onde que a gente vai quando começa. Isso tudo para o primeiro ano é muito importante, porque senão, tadinhos, ficam vendidos lá dentro da escola e eles sofrem muito com isso. Então, o nosso momento de geografia vai ser dar uma volta pela escola, conhecer a escola, depois a gente volta para dentro da sala para se preparar para o final, tá certo? E aí eu dou um joguinho no quadro, alguma coisa assim, tá certo? Então é isso. Se você gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Um grande beijo e até a próxima!